Se você está pensando em fazer EAD, pare agora e assista esse vídeo antes de cometer um grande erro. O ensino à distância parece ser uma solução incrível, flexibilidade, comodidade, estudar onde e quando quiser, mas será que você está pronto para as armadilhas invisíveis que podem arruinar o seu sucesso? Hoje eu vou revelar para você 5 armadilhas, as piores, aquelas que atrapalham todos os estudantes iniciantes ou mesmo aquele que já iniciou a sua faculdade EAD e que vão fazer você desistir. Para você não desistir, para que você não reprove, para que você não tenha problemas, assista esse vídeo até o final, veja cada uma dessas armadilhas, já anote e verifique aí o que eu vou falar para você para evitá-las, porque aí sim você vai ter o resultado que você deseja. Mas antes quero contar uma novidade que você vai gostar muito. Quer descobrir como ganhar bolsas de até 100% para a faculdade EAD? Isso mesmo, sem custos, sem mensalidades, com uma bolsa 100% gratuita, mas é por pouco tempo. Quem está oferecendo essa oportunidade única para você é a faculdade UniBF, que está patrocinando este vídeo aqui. A UniBF é uma faculdade que está há mais de 10 anos no mercado, comprometida com a educação acessível e de qualidade. E, agora, eles estão dando um passo a mais para ajudar pessoas como você a realmente transformar o seu futuro com bolsas de estudo de até 100% de gratuidade. Isso mesmo, sem pegadinhas, sem taxas escondidas. É a chance de estudar, crescer e alcançar os seus sonhos. Para saber como você pode ganhar até 500 bolsas de até 100% de gratuidade, é só acessar o link que está aqui na descrição. Mas corre que é só para o mês de outubro. E o quanto antes você acessar, mais chances você tem de ganhar uma bolsa de até 100% para a sua faculdade EAD. Bem, esse aqui é o pior inimigo, é um inimigo silencioso. A falta de organização. Tem muita gente que começa o EAD empolgado, que vai mudar de vida e toda aquela coisa, que é muito importante você começar empolgado. Só que não pensa na questão da organização. Acha que é fácil. Aí começa a ver histórias aleatórias de pessoas, por exemplo, que não, meu amigo fez lá, passou, tal, era tranquilo para ele. Mas você não sabe como a pessoa fez. Você não sabe se a pessoa fez de qualquer jeito. Porque se você quiser fazer de qualquer jeito, eu já disse várias vezes isso aqui, não precisa assistir meus vídeos. Os meus vídeos são para quem quer fazer uma faculdade EAD e realmente aprender. E realmente se desenvolver naquela profissão ou naquela área que você está se preparando. Então, para isso exige organização. Porque o que vai acontecer? As atividades vão vir, você precisa se organizar. E o que acontece? Muitas faculdades EAD, elas não disponibilizam um cronograma muito certo. Então elas abrem as disciplinas, elas abrem as matérias e você precisa cumprir. Então aí você pensa, mas quantas horas eu vou estudar? O que eu vou ler? O que eu vou fazer? Então você precisa organizar tudo isso previamente. Antes de tudo, já pega lá, quantas disciplinas você tem esse semestre? Eu tenho 6 disciplinas. Quais são os materiais que você precisa estudar? São textos, são aulas, são videoaulas, são aulas ao vivo? Tudo isso você precisa ter muito bem organizado e a partir disso, você começa aí a ter um ritmo de estudo, uma organização. E, inclusive, toma cuidado com o quê? Com o cansaço mental gerado por isso. Porque você não abre a sua plataforma, porque você não é organizado. Você está lá, faz de qualquer jeito. Você não abre a plataforma, você não sabe o que está acontecendo. De repente você está num grupo lá do Zap da faculdade, alguém manda, tem que entregar o trabalho amanhã. Você fala, puxa vida, são 10 horas, eu tenho que entregar o trabalho meia-noite. Aí você sai naquele estresse, correria, entrega o trabalho atrasado, não dorme direito, vai para o trabalho cansado, e isso vai gerando cansaço mental em você. E é por isso que muitas pessoas desistem. Elas não pensaram em se organizar, não pensaram em organizar muito bem as coisas. E aí, sem essa organização, vai acabar minando a sua aprendizagem. Então se organize. Um bom plano de estudos é legal. Pega a sua semana e fala, poxa, quantas horas eu tenho disponível essa semana? Talvez você não tenha todos os dias. Teve uma aluna que eu atendi, acompanhando numa faculdade EAD, onde quarta-feira ela tinha os compromissos da igreja dela. Falamos, quarta-feira você não faz nada. Aí ela falava, professor, mas será que não deveria fazer outra coisa? Não. Do jeito que nós organizamos aqui, você consegue dar conta de tudo. Pode aproveitar sua quarta-feira. Isso é uma vantagem do EAD e que você pode desfrutar desde que você se organize corretamente. Tenha um plano de estudos, organize os seus horários. Aí sim você vai ter um bom resultado. Outro perigo oculto é aquela coisa do que você acha que você vai conseguir, que é a procrastinação. Então você acha assim, não vou assistir uma aula aqui, aí você vai ver uma rede social, você vai ver uma outra coisa. Quando você percebe, você perdeu tempo. Você tem que entender que quando você começa uma faculdade EAD, é como se você estivesse em horário de aula. Não faça outra coisa.
Talvez alguém me escutando isso agora fale, poxa, professor, mas tem gente que na faculdade fica mexendo no celular também. Ótimo, para ele. Lembra do que eu falei? Nós estamos aqui conversando com pessoas que querem realmente aprender, que querem realmente estudar, que querem realmente se formar naquela profissão. Então, cara, você não vai ficar mexendo no seu celular. Não interessa se o seu colega ali na faculdade usa, se o outro lá fez. Não. Durante a aula, você vai se concentrar na aula. Uma técnica que eu passei num vídeo anterior é deixa o horário do recreio. Deixa o horário do intervalo. Sentou para estudar? Coloca ali um timer. 2 horas de aula. Vou assistir aqui 2 horas. Daqui 2 horas é meu intervalo. Aí eu tô tranquilo. Dar uma volta, tomar uma água, ver minhas redes sociais. Aí beleza. Por que você tem que ter isso muito bem estruturado? Porque na faculdade, EAD é um processo de autorregulação. Você é o seu professor e você é o seu aluno. Você é o aluno e o professor. Entendeu? Não que você está se ensinando, não é isso que eu quero dizer. Mas você tem que tomar cuidado ali com a questão da atenção. Porque em uma sala de aula, o que o professor faz? Além dele ensinar o conteúdo, dele passar as informações, dele estar mediando esse conhecimento, ele está também administrando a sala de aula, garantindo que todos os estudantes tenham ali um processo de aprendizagem individual, mantendo a ordem. Isso é importante. Não dá para você ter atenção sem ordem. Então você tem que fazer isso por si mesmo também. Se organizar. Então, deixa o seu celular de lado. Toma cuidado com procrastinação. Toma cuidado com essa coisa de em casa você ser muito flexível. É uma vantagem legal do EAD, mas toma cuidado com os exageros. Então, você está em casa ali assistindo sua aula, alguém te chama, você responde. Isso também é uma questão de você aprender a conversar com as pessoas e elas vão se acostumando com isso. Alguém vem e chama você fala, não, desculpa, agora estou concentrado aqui, tá? Daqui a pouquinho. Então a pessoa sai. Não vai atender todo mundo correndo. Se você tiver essa possibilidade, lógico, né? Então, assim, tenha essa organização, converse com as pessoas e mantenha a sua mente longe de distrações. Não caia no perigo oculto de achar, não, eu consigo. Eu vou só ver um negocinho aqui, uma mensagenzinha que mandaram para mim. Cara, todas essas redes sociais, elas são formatadas para quê? Para manter você ali. E a aula, você tem que se esforçar, você tem que se disciplinar para poder assistir. Então é óbvio que você naturalmente vai trocar uma coisa pela outra. Então elimine as distrações, tire de lado e se concentre apenas na sua aula. Uma outra ilusão que as pessoas têm é do vai ser fácil. Por quê? Porque como eu disse, ela vê uma outra pessoa, outro fazendo, ela fala, eu também vou conseguir. E aí quando ela se depara com a realidade, ela vê o quanto é difícil. Por isso que eu estou falando, quem quer fazer do jeito certo, percebe que EAD é tão exigente quanto uma faculdade presencial. E eu não estou exagerando aqui. Por quê? Porque são atividades, são demandas, são fóruns, são videoaulas, são conteúdos que você precisa dominar dentro da sua rotina, que muitas vezes já é reduzida, por isso que você escolheu uma faculdade EAD. Então, organizar muito bem isso, ter isso muito bem estruturado e ter uma mentalidade preparada para isso é diferente. Tá? Então já começa a preparar. Você que está iniciando faculdade EAD, ou está aí nos primeiros semestres, já cria uma mentalidade de estudar. Não cria uma mentalidade do vai ser fácil. Tá? Porque se você cair nessa armadilha do vai ser fácil, você vai procrastinar atividades, procrastinar as aulas. Quando você vai perceber, você vai estar sobrecarregado de atividades e não vai conseguir executar. Tem que tomar cuidado com isso. Eu sou um estudante que na minha primeira graduação foi presencial. Essa minha segunda graduação foi semipresencial. Então nas disciplinas que eram EAD, eu achava que não precisava. Ah, não, falei o tempo, que isso, eu sou o professor Piscine. Ó o ego, né? Ó o ego. Tomei na cabeça para aprender. No primeiro semestre eu falei, pô, olha aqui, cara. Eu tô me desorganizando. As atividades estão vindo, os professores estão exigindo atividades sérias aqui de escrita e produção. Se eu não tomar cuidado, eu tô ferrado. Eu reprovei em algumas para aprender. Agora eu tenho uma rotina dentro das disciplinas EAD muito diferentes. Dentro das faculdades que eu faço EAD, eu tô mantendo uma rotina muito diferenciada, sempre olhando, sempre fazendo as atividades com antecedência para garantir que eu não me sobrecarregue. Mas por quê? Porque eu já tenho uma mentalidade de eu preciso me dedicar. Se eu estou fazendo isso aqui é porque eu quero fazer bem feito. Olha uma coisa para você colocar aí. Eu quero fazer bem feito. Esse é o diferencial de um bom estudante. Tem um outro problema também, que muitas pessoas não se dão conta, que é a questão da solidão. Nem todo mundo é um estudante EAD. Eu já falei isso num outro vídeo meu, sobre se vale a pena fazer faculdade presencial ou EAD. Eu entendo que algumas pessoas não têm opção.
precisam fazer uma faculdade à distância, porque não tem na sua região uma faculdade presencial. E isso é fantástico das faculdades EAD permitirem isso. Só que assim, existe uma questão de ser perfil de estudante, e algumas pessoas não têm esse perfil de estudar sozinho. Mas isso não significa que você não consegue, tá? Só estou deixando claro aqui para você que você vai ter que se dedicar mais para evitar que a solidão faça com que você desista da faculdade. Por quê? Porque você não tem colegas para conversar, você não sabe o que está acontecendo quando tem trabalho, toda aquela coisa, você se sente perdido. O professor não fala com você, o tutor não sana suas dúvidas, e você vai começando a se sentir perdido, e o resultado não vem. Então, o que você deve fazer? Se integre ao seu curso da melhor forma possível. Faça parte de grupos, faça parte dos fóruns, participe das sessões de tutoria, converse com os professores, mande e-mail. Por quê? Porque aí você vai começando a perder aquela sensação de que você está sozinho e vai começando a sentir que aquelas dúvidas, aquelas dificuldades que você tem podem ser sanadas. Mas você tem que perguntar. Não tenha medo de perguntar. Tem gente que, não, mas eu vou encher o saco do professor. Cara, bem, eu vou pensar em eu como professor. É o que eu falo para os meus alunos. Não tenham medo e nem vergonha de perguntar para mim, nem que pergunte 50 vezes. Essa é a minha função. Esse é o meu trabalho. Não existe um professor que vai ficar bravo com você, bem, eu acho que não, porque você está perguntando. Porque essa é a função dele. Se você faz uma pergunta, tá aqui, tal, eu não entendi isso, não entendi aquilo e tal. Pergunta para o tutor, ele está ali para auxiliar você nesse processo de aprendizagem, indicando leituras, indicando possibilidades. Faça parte dos grupos, converse com os colegas. Monte um grupo. Talvez você fale, poxa, professor, mas não tem grupo na minha faculdade EAD. Você pode montar, você pode tomar a iniciativa. E aí você vai perdendo essa sensação de solidão. Tem gente que não gosta disso. Eu mesmo não gosto muito de fazer parte dos grupos. Agora eu estou fazendo parte de um lado da faculdade porque ninguém fala, só são de avisos. Esse eu faço parte. Mas esse é o meu perfil. Entende? E um é diferente do outro e isso faz parte da humanidade. Nós somos pessoas diferentes. Isso que enriquece nós como seres humanos. Então pense nisso. Tá? Não deixe que a solidão acabe com você. Monte grupos de estudo, faça parte, se interaja, se engaje com a sua faculdade EAD, para que você acabe com isso. E o quinto e último inimigo é você estar pronto para o pior. Calma que eu não estou sendo pessimista aqui, tá, pessoal? Professor, está pensando aí que vai dar tudo errado. Não é isso. Você tem que entender que na faculdade EAD, você depende também dos seus dispositivos. Imagine o seguinte, você está preparando para responder uma atividade que você deixou para a última hora, para o último dia, e naquele dia seu computador pifou. Não tem ninguém, você não tem ninguém para pedir, e aí? Aí você fala lá para o professor, professor, tal, eu tinha que fazer atividade, meu computador pifou. O professor falou, mas por que você não fez antes? Deixou para fazer no último horário, no último momento? A atividade é para ser entregue até meia-noite, você ligou o computador às 23 horas para fazer a atividade, de qualquer jeito, né? A gente tem que colocar também a mão na nossa própria consciência, né, na questão da aprendizagem. Então, se prepare. Cara, não deixa para fazer atividade no último momento. A atividade abriu, já adianta. Isso é o que eu oriento todos os alunos que conversam comigo. Os alunos que eu fazia acompanhamento, todos. Cara, vamos fazer antes. Vamos nos programar para antes. Professor, a prova é só dia 23. Não, cara, vamos entregar antes. Vamos fazer a prova antes. Vamos entregar a nossa parte antes. Deixar tudo garantido. Para qualquer problema, nós nos resguardarmos. Entende? E aí você não vai ficar preocupado. Por quê? Porque quando você vai entregando as atividades, você vai falando, estou tranquilo. Cara, estou em paz com a minha faculdade, as minhas pendências da faculdade estão todas prontas. Uma dica que eu vou dar para você, tem uma agenda, de preferência uma agenda física, e de preferência que você cole na sua parede com as datas principais da sua faculdade EAD, para garantir aquele primeiro inimigo da organização, né? Para eliminar ele, para que ele saia da sua vida. E já entregue tudo com antecedência também, para evitar qualquer tipo de problema. Se prepare para o pior. Tem que ter essa mentalidade. Então, fazendo tudo com antecedência, você vai ficar tranquilo e você vai eliminar esses 5 inimigos aqui. Agora, a pergunta que eu tenho para você. Qual desses 5 inimigos aqui, você que já começou uma faculdade EAD,
tá assim, não, esse aqui, professor, eu já tô me preparando para ele, esse aqui eu já vou acabar com esse inimigo aqui. Coloque aqui nos comentários, porque isso enriquece a nossa comunidade aqui no canal do Professor Piscine no YouTube. Lembrando, clique em gostei se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, isso é muito importante para ajudar esse tipo de conteúdo que eu faço aqui a chegar a mais pessoas. E lembre-se, a faculdade UniBF está oferecendo bolsas gratuitas, aproveite somente para o mês de outubro, o link está na descrição. É isso, nos vemos numa próxima. Um abraço e até mais.